Sem dúvida nenhuma, a gente vive um caos na nossa política no Brasil. Isso não é novidade para ninguém, a gente tem aí um cenário catastrófico diante de tantos escândalos. Agora, nós não podemos demonizar a política em si, porque ela é, segundo o magistério da Igreja, um meio mais eficaz de promover o bem comum. E o nosso sistema democrático, ele depende do poder legislativo para funcionar bem. Então a gente demoniza o poder legislativo e a gente tem então um reforço no poder judiciário e no poder executivo. E aí acaba acontecendo o que a gente está vendo aí. O STF legislando, se achando o dono da cocada preta e decidindo sobre questões que não é da competência dele. Querendo passar aborto de anencéfalo, passando casamento em pessoas do mesmo sexo. Da mesma forma, quando a gente demoniza a questão da política, a gente muitas vezes acaba inibindo pessoas boas, de caráter e com vocação à política de entrarem nesta missão. Porque realmente, como o Tiba falou, é uma missão que deve ser colocada a serviço do bem comum, a serviço do povo e que precisa ser vivida como tal. Quando a política vai ser boa? Quando boas pessoas de caráter, de valores, estiverem ocupando estes cargos. Platão já dizia que você é livre para não gostar de política e não querer se envolver nela. Agora, o preço disso é ser governado pelas pessoas ruins. Como nós temos vivido já há longos anos da esquerda aí no poder do Brasil. Há muitos anos mesmo. Porque esse joguinho de esquerda, direita, no Brasil não se tinha ainda a expressão de direito. Isso que a gente conhecia como direita, PSDB, isso nunca foi direita, nunca foi uma opção conservadora no nosso país. Agora nós vemos levantar-se uma geração aí de homens capazes de dizer: sou a favor da família, sou a favor de Deus, sou a favor dos valores, dos bons costumes, porque até então era aquela questão do politicamente correto, não vamos tratar abertamente de certos pontos, de certas questões, porque isso é muito relativo, é opinião pessoal, é de cada um. Tem até aquela conversa, né? Política, futebol, religião, não se discute. O problema, gente, é que enquanto nós católicos leigos estávamos pensando assim, os outros foram avançando. É claro que não pertence ao clero da igreja se posicionar por questões partidárias, né? A igreja não pode falar este partido ou aquele candidato. Não, a igreja tem que dar regras gerais. Agora, nós leigos podemos e devemos nos posicionar. E temos a obrigação também, se temos vocação para isso, nos candidatarmos. Isso aqui não é um processo de candidatura, viu, gente? Mas queremos motivar quem tem vocação para isso, que o faça, para que tenhamos bons candidatos, boas opções em quem votar. Porque por hora já escolhemos os nossos candidatos. Em breve vocês saberão quem são. Voltando a falar um pouco sobre esse ativismo judicial, isso aí é consequência de um parlamento desmoralizado. O judiciário, então, começa a avançar e usurpar as competências do poder, da democracia. A gente tem visto aí o STF legislando, decidindo coisas que não é da competência dele. Isso é consequência da nossa omissão, sim, na política, gente. Porque se, por exemplo, o Congresso tivesse votado, aprovado uma lei, a 4754, por exemplo, que contempla o impeachment de um ministro do STF que usurpa a competência do Legislativo. Vocês estão entendendo? Agora está lá um projeto de lei desde 2016 que até hoje não foi aprovado. Por que eu entrei nesse assunto? Porque a gente tem visto agora, por exemplo, o STF decidindo sobre a questão do homeschooling. Basicamente a decisão foi: olha, isso é tema para o Legislativo. O papel do STF tinha que se limitar em dizer se é constitucional ou inconstitucional. Ok, decidiram que não é inconstitucional. Não foi de todo ruim, porque entregaram para o poder competente, que é o legislativo. Agora a nossa pressão é em cima dos deputados. E é aí que entra o tema desse vídeo, gente. A gente falou isso tudo até agora para dizer como é importante colocarmos pessoas lá na Câmara dos Deputados, no Senado, que entendam essa autonomia das famílias em educar seus filhos, aprovando o homeschooling, defendendo a vida, contra o aborto. Tem gente pensando e afirmando que essas questões são irrelevantes, que necessário mesmo é a economia do país. Minha gente, se a família não é valorizada, se a educação não é valorizada, se a vida não é valorizada, de que vale ter uma economia? Não estamos em tempo de priorizar a economia, entendo o que eu estou falando. Gente, a nossa luta é pelos valores, os valores estão sendo atacados. Até porque a economia ela vem como consequência de uma sociedade bem estruturada, que trabalha, que faz a renda girar, que faz a economia acontecer. E que faz a liberdade acontecer. O grande problema que estamos vivendo é que os nossos valores naturais e fundamentais estão sendo ameaçados. E estamos nos deixando manipular por uma grande mídia que vem com todo
tipo de mentiras e que a grande população aí vai engolindo de qualquer jeito, engolindo vômito, boca dentro e aderindo a estas mentiras. Eu fico indignada, gente, eu fico boba. Como é que o povo engole tudo que a Globo fala e julga como uma verdade e pauta as suas decisões, as suas escolhas de voto no que a Globo diz? Isso pra mim é revoltante. Atesta a incapacidade de pensar, de raciocinar do nosso povo. Não só a Globo, a grande mídia em geral. As pessoas olham as notícias na grande mídia e tem aquilo como referência. Eu não entendo como uma pessoa que tem cérebro ainda faz isso, entendeu? Entra lá no G1 para ter referência sobre algum assunto, entendeu? Olha o exemplo do homeschooling que a gente está vendo agora. A grande mídia colocando como um crime, como foi proibido. Não, o STF não declarou o homeschooling inconstitucional, jogou para o parlamento. Mas quando a gente para ver o que a grande mídia está falando, não, que criminalizou, agora as famílias estão proibidas de fazer. Não tem nada disso. Agora o poder competente vai tratar do assunto, vai fazer uma PEC, vai aprovar um PL para proteger esse direito da família de educar domiciliarmente. Quando você vai pesquisar a respeito do candidato, você tem que pesquisar em fontes críveis, em fontes seguras. Não é possível que você vai engolir que fulano de tal é contra o negro, ele é contra a mulher, ele é contra as minorias, ele vai acabar com o pobre, ele quer armar a população para acabar com o pobre. Gente, eu já ouvi barbaridades como essa, vai sair metralhando os pobres na rua. A Déia está falando claramente do candidato à presidência Jair Bolsonaro. É sobre ele que estamos falando. E a gente tem percebido uma avalanche de mentiras contra ele. Eu não estou falando que ele é perfeito, que nós concordamos com todos os planos dele, com tudo que ele pensa. Não é essa a questão. O fato é que nós estamos num caos, a grande mídia está atacando de forma covarde e mentirosa esse candidato, colocando na boca dele o que ele não disse, colocando na cabeça dele o que ele não pensa. E aí eu vi uma entrevista do Flávio Bolsonaro, filho dele, na porta do hospital com os jornalistas, e ele falando, gente, parem de falar que meu pai é contra negro, que é contra mulher, que é contra gay. Não tem nada disso. Vocês acabam estimulando a reação que esse retardado teve lá em esfaquear meu pai, entendeu? Basicamente foi isso que ele falou. E ele não estava errado. Então a grande mídia o tempo inteiro colocando ele como homofóbico, como racista, como machista, coisas que ele não é. Ele pode ter outros defeitos, ele pode defender coisas que eu não concordo, mas essa pecha, ela é mentirosa. Esse é um jogo sujo que a grande mídia tem feito. E às vezes eu vejo cristãos esperando um candidato com fama de santidade. Não, nem um candidato, um anjo, entendeu? Um anjo com perfeito. Exatamente. E se você for procurar entre estas opções que nós temos aí, vai a fundo na vida desse povo aí pra você ver. Pode ser que um outro seja mais polido na sua forma de falar, mas você quer um homem polido ou você quer um homem que tenha coragem de lutar por aquilo que realmente o Brasil precisa? Ao nosso ver, nós não vemos um outro candidato a não ser o Jair Bolsonaro para apoiarmos. Não estamos sendo patrocinados por ninguém, pelo partido dele, não, por ninguém. Ao contrário, eu sei até que este vídeo vai provocar muito mimimi, vai provocar muita reação, gente que não concorda. Tudo bem, ok. E eles usam, né? Mas como ele defende a pena de morte, ele acha que é bom a pena de morte. Eu não acho que a pena de morte seja uma solução. Agora, entre um candidato que acha que isso é bom e outro que pode colocar em prática o aborto, eu fico com o que, mesmo defendendo a pena de morte, nunca conseguirá implantar isso no Brasil. Vamos jogar com os fatos, com a realidade, não é com o ideal que eu estou jogando, eu estou jogando com a nossa realidade. Um inocente, por exemplo, que corre o risco de ser ceifado a sua vida ainda no ventre materno. Os outros defendem o aborto, ou seja, defendido por plebiscito. Você coloca a vida à grila, né? Você joga a vida à grila. Isso não é um tempo para colocar assim para todo mundo decidir. É imoral colocar isso em votação. Você não joga por uma votação, um plebiscito, se um inocente indefeso pode ser morto no ventre da sua mãe. Além disso, tem toda essa tranqueira da ideologia de gênero que nós sabemos que é pauta de muitos candidatos e que definitivamente não é do Bolsonaro, que vai contra toda essa palhaçada aí que querem impor sobre os nossos filhos. Nós não íamos fazer vídeo nenhum, tá? Sobre essa questão, não íamos mesmo. Depois do que a gente viu, quando o Jair Bolsonaro foi esfaqueado, agora também que o homeschool ainda não foi aprovado, vamos precisar de uma base parlamentar boa para isso. Quando a gente foi vendo tudo isso acontecendo, a gente parou para pensar, falou, não,
a gente tem que se posicionar de alguma forma. Até porque tem muita gente desavisada por aí, desinformada, querendo buscar uma luz aí, uma direção em quem votar, e quem sabe o nosso vídeo possa servir. Mas tinha ideia, vocês são pessoas públicas, vocês não podem falar assim. Porém, somos leigos, meu querido. Como leigos e cidadãos, estamos nos posicionando, sim. Outra questão polêmica é a do armamento, né? O que o Bolsonaro defende é que o cidadão de bem pode ter uma arma. Ah, tio, mas se a arma fosse liberada, aquele homem lá que deu uma facada nele teria dado, era um tiro, aí teria sido pior. Mas a proposta do Bolsonaro é regulamentar a posse de armas para o cidadão de bem, não para o bandido. O bandido, ele não respeita lei nenhuma, gente. Não é possível, as pessoas não conseguem entender isso. Não é porque a posse de arma é proibida ou é permitida que o bandido vai ter ou não, entendeu? Ele vai ter de qualquer forma, e ele já tem. Então ele vai ter que passar pelo exame psicológico, pelo crivo das leis, pelas habilidades necessárias, enfim, tudo isso, porque não é a questão da arma para matar, é a arma para defender a sua própria vida. E a gente já fez um vídeo falando sobre isso, sobre a legítima defesa, tá aí o vídeo, você pode entrar também. Sendo muito concreto, nós queremos deixar para você 3 dicas bem simples na hora de você escolher os seus candidatos. Talvez você não concorde com os nossos candidatos, porque isso é uma escolha pessoal realmente, o voto é pessoal, mas você pode usar desta regrinha também para escolher aí o seu candidato. É a regra dos 3 P's, que foi trazida pelo Padre Lodi. Que é o partido, o passado e a proposta. Mas agora, Deitiba, o Bolsonaro ganha, e aí apronta lá dentro, faz o que não deve, aprova coisas que vocês não concordam. E aí, como é que fica? Bom, fica que nós seguimos a nossa consciência, por aquilo que nós observamos até agora. Eu não tenho como prever o futuro, ainda não consigo fazer isso, ainda não tenho esse dom. Então eu preciso analisar com o que eu tenho agora. E o cenário que eu vejo com Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Marina Silva, Alckmin, Cabo Daciolo, Boulos, com Amoedo. Ah, tipo, mas o Amoedo não tem chance alguma, além de ter se mostrado completamente fora das questões mais importantes, achando que praticamente o problema do Brasil, do mundo e da galáxia é a economia, e não é. Está por fora da pressão internacional que acontece, essa agenda globalista que está invadindo o Brasil, está por fora das questões mais importantes. Até defendendo a agenda da ONU ele está... Ou ele está por fora ou ele está bem por dentro e realmente está do lado desses globalistas, né? Vai saber. Entendeu? Então, o fato é que nós, entre Bolsonaro e qualquer um desses, a gente vai ficar com Bolsonaro. É isso, gente. A gente fica por aqui com o nosso vídeo. Quem sabe sirva, quem sabe não, né? Vai saber. Mas que você faça boas escolhas aí na hora de votar. Gente, estamos em guerra, assim, praticamente, né? Não dá pra ficar com milímetros. Por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo muito claro, aberto, bem objetivo. Muito objetivo. Acho que mais objetivo impossível. E é isso, gente. Deus abençoe e a gente se encontra aqui no nosso canal. Valeu. Tchau. Tchau.